Esse filme da Mariana, ele vem num momento muito importante, né, para a psicanálise, porque estamos vivendo momentos, não só no Brasil, né, mas sobretudo também na França, onde há uma onda de que a psicanálise não possa atender crianças portadoras de autismo e de outras dificuldades. Esse filme traz N coisas, mas eu gostaria de ressaltar, sobretudo, é possível sim. O filme traz a singularidade, que é a marca da psicanálise, né? A psicanálise trata o caso a caso, um a um, e permite ao sujeito inventar formas de se haver com a sua loucura. Então, para a psicanálise, cada um de nós tem o seu modo próprio de ser louco e de inventar. Louco, eu não estou falando de patologia, estou falando das nossas pequenas esquisitices, né? E que cada um inventa a sua forma de estar no mundo. Então, esse filme mostra que com essa ideia central é possível sim se tratar, né, crianças. Existem outras técnicas, nós não estamos dizendo que as outras técnicas não prestem, não se trata em absoluto disso, mas se trata de que o sujeito deve ter a chance de poder escolher como quer ser tratado. Então, voltando ao que eu dizia do momento político, é esse momento onde temos que salientar, ficar perto, que há espaço para todos, né? Inclusive as terapias cognitivas, a psicanálise, né? Todos podemos conviver juntos. E realmente são inúmeros os pontos que poderiam ser discutidos, mas eu vou pegar apenas um, que é uma cena curta, onde das pessoas que trabalham lá, eu não sei exatamente o que é que ele era, se era psicólogo, se era educador ou tal, mas que ele tenta responder a uma pergunta sobre a diferença entre a psicose e a neurose, que eu acho que aí ele traz um ponto crucial, um ponto central do nosso questionamento e que está muito presente nesse filme, que é a questão do corpo e a fala. Quer dizer, pode qualquer um de nós ter um corpo sem fala? É isso que eu acho, é esse drama, sobretudo, que é mostrado nesse filme, onde algumas crianças, quer dizer, de diferentes maneiras, quer dizer, numas aparece a psicose com o corpo assim em evidência, assim, muito acentuada, e outros de uma forma mais sutil, como o autista, que tenta assim se isolar o corpo dele do mundo. Mas então aquele educador, ele dizia, olha, ele fez uma metáfora, partiu de uma imagem, como se eu não sei se ele fala exatamente do corpo, mas de um organismo, assim, como se fosse uma bola ou, sei lá, um corpo celeste que sofresse o impacto de um outro corpo celeste. Aqui seria um organismo, um conjunto de órgãos que a gente vê como é difícil para essas crianças de lidar com isso, e então aqui seria o impacto da fala. É o impacto da fala desse corpo, que é sempre traumático. Para cada um de nós, eu ia dizendo aprender a falar, mas em realidade não é aprender a falar, é ser impactado pela fala e aceitar ou não que essa fala produza efeitos dos quais o principal e o mais importante deles é que permita a cada um de nós que a gente constitua um corpo. Para Freud, por exemplo, o corpo começa a se constituir quando o sujeito começa a perceber que esse corpo tem buracos. São as zonas erógenas. Mas talvez o grande drama dessas crianças é exatamente um corpo sem esses buracos. Um corpo que, para que esses buracos passem a existir, eles precisam ser falados. Enfim, eu peguei somente esse detalhe, mas é evidente que tem inúmeros outros detalhes. Quer dizer, o detalhe do impacto da fala sobre o organismo, transformando esse organismo, esse conjunto de órgãos, num corpo do qual a gente pode usufruir, sentir prazer, sentir dor, enfim, servir-se desse corpo.
eu queria lembrar que esse filme nos traz também a possibilidade de desmistificar o que é a psicanálise, que não é para ser exercida somente nos consultórios. Esse filme é a extensão daquilo que fazemos no consultório, a extensão da intenção, que é a possibilidade de escutar o sujeito em loco. E a gente vê como a questão da fala, os corpos são falantes, como você disse. São falados e falantes. Falados e falantes. Como se nomeia, o filme traz várias cenas. Quando aquilo que eles não sabem estão agitando, são corpos que se agitam, e que quando a palavra vem nomear, dá um tratamento, é o que eles chamaram de gozo. Boa noite, queria parabenizar os organizadores e também queria fazer uma pergunta, que é o seguinte: no Brasil nós temos a ideia de que a educação deve ser inclusiva, né? E aí incluir na escola comum todas as diferenças. A criança autista, a criança com síndrome de Down, a criança, enfim, as várias singularidades. E aí a gente vê uma escola que não é inclusiva nesse sentido. Então, eu queria perguntar o seguinte: é possível essa inclusão desse tipo de criança na escola comum, como que é a Política Nacional de Educação no Brasil? Ou isso não, ou é possível, que desafios que isso traz, ou realmente isso não é possível? A gente está pensando que é possível, mas não é possível, na medida que essa experiência aí é de uma escola que não é uma escola comum, né? Onde você tem todo tipo de criança. Eu acho que o mais importante é a gente pensar no caso a caso. Evidente que é muito importante a inclusão das crianças nas escolas, mas isso a gente precisa estudar cada caso. Por exemplo, determinadas crianças que a gente vê nesse filme, possivelmente numa escola comum, tradicional, talvez elas sofressem muito mais do que estando no espaço onde elas são mais protegidas, quer dizer, protegidas de bullying, protegidas de maus tratos que ocorrem. Agora, existem outras crianças autistas, psicóticas e tal, sem a menor dúvida que podem frequentar a escola tradicional. Enfim, é a minha opinião. Eu acho que você traz um ponto muito importante, né? Eu que lido com crianças e adolescentes nessa situação, é muito difícil. O Fernando tem toda a razão. É o caso a caso. Alguns casos, realmente é muito difícil a convivência, né? Sobretudo quando as crianças podem ter momentos de ouvir, né, de alucinação, de ouvir vozes e que façam comportamentos que ultrapassam o entendimento das que estão ali. Mas eu penso assim que o educador também, a criatividade, a invenção também deve estar do lado da educação. E que é função de nossas escolas, ainda estamos um pouco distante disso, mas seria a função também de tentar atividades que possam incluir. E eu me lembro bem uma discussão que tivemos recentemente em Salvador, uma colega que trazia uma experiência de Recife, uma criança com paralisia cerebral grave, ela ficava no meio do pátio de brincadeiras, todas as outras correndo, brincando de pega-pega, e ela era aquela que ficava parada e todos tinham que tocar para poder saber se iam pegar ou não iam pegar. É uma brincadeira infantil, onde tem o ponto, né, onde quem pegou ali, pronto, está salvo. O ponto era ela. Ela foi incluída na brincadeira dessa forma. Né? Ela não podia correr, ela não podia fazer, mas ela estava na brincadeira. Existe, mais recentemente do que em Bruxelas, né? Instituições aqui que trabalham com essas crianças, inclusive públicas. E as escolas, depois que essa lei se tornou obrigatória, elas começaram de alguma maneira a ter que saber com isso. Então existe um trabalho que se chama de mediação. Ou uma pessoa fica disponibilizada junto com essa criança na escola, né? Ou em alguns casos são adolescentes que precisam fazer uma escolaridade diferente, então é alguém que vai encaminhar, vai com ele até um curso técnico, vai buscar um emprego do jovem, como chama?
jovem aprendiz. Então é sempre um trabalho, como os dois disseram, né? No 1 a 1. Mas eu acho que a gente tem um caminho longo, mas bem possível aqui no Brasil. Porque as pessoas estão sensibilizadas, os profissionais que trabalham com as crianças e adolescentes estão dispostos, estão apavorados, né? A gente não pode dizer que não, porque não se sabe ainda o que fazer. Mas a ideia é se disponibilizar e aprender fazendo.